O período para apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física se aproxima do final, e tem ainda pessoas que têm dúvidas na leitura do comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte. Como o próprio nome sugere, é comprovante de rendimento fornecido por fontes pagadoras aos beneficiários de pagamento, cujos valores pagos têm relação com os rendimentos do trabalho assalariado ou não assalariado, conforme o vínculo. O comprovante de rendimento é documento essencial para o preenchimento da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, e por esse motivo é necessário compreender os seus campos. Inicialmente, é sempre bom esclarecer que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é espécie de tributo de competência da União. Leitura de norma da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 153, inciso 3. Compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. No topo do comprovante, as primeiras informações que aparece está relacionada com o ano exercício, que informa o ano do exercício financeiro no qual o comprovante foi preenchido. É neste ano exercício que a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica que efetua os pagamentos ao contribuinte e tem o dever jurídico de reter e recolher aos cofres públicos o imposto de renda retido do contribuinte, apresenta a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, DIRF, à Receita Federal do Brasil, antes de disponibilizar as informações ao contribuinte. Já o campo ano calendário de indica-se o ano no qual os pagamentos e retenções foram realizadas. Por exemplo, no ano de 2025, os comprovantes de rendimentos informam o ano exercício de 2025, porém as informações apresentadas referem-se às rendas e retenções ocorridas no ano anterior, o ano calendário de 2024. Destarte: é sempre bom ter em mente que são apresentados no ano vigente o que foi pago e retido no ano anterior. O grupo 1 identifica a origem da renda paga, ou seja, identifica quem é a fonte pagadora, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, seja ela da iniciativa pública ou privada. No grupo 2 do comprovante de rendimento, identifica-se o beneficiário dos pagamentos, ou seja, o contribuinte do tributo, que está obrigado a prestar declarações ao fisco, quando atingir o teto legal. Leitura de norma do Código Tributário Nacional. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Ainda no grupo 2 vem informado a natureza do rendimento, que via de regra trata-se de rendimento do trabalho assalariado, que se enquadra no conceito de renda. Os autônomos, que não possuem vínculo empregatício, da mesma forma podem receber comprovante de rendimentos, cuja natureza do rendimento seria rendimento do trabalho não assalariado. No grupo 3 é relacionado os valores pagos pela fonte pagadora ao contribuinte, que são rendimentos provenientes do trabalho assalariado e enquadram-se no conceito de renda que promovem acréscimo patrimonial. Leitura de norma do Código Tributário Nacional. Artigo 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Inciso 2. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Por promover aumento patrimonial ao contribuinte, estão revestidos pela natureza tributável. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 36. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como: sobre o manto da tributação inicia no item 3.1 com os valores provenientes do trabalho assalariado, inclusive com o total das férias. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 681. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, calculado na forma prevista no artigo 677, os rendimentos do trabalho assalariado pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 682. O cálculo do imposto sobre a renda na fonte relativo a férias de empregado será efetuado separadamente dos demais rendimentos pagos ao beneficiário, no mês, com base nas tabelas progressivas constantes do artigo 677.
Parágrafo 1º. A base de cálculo do imposto sobre a renda corresponderá ao valor das férias pago ao empregado, acrescido dos abonos previstos no artigo 7º, caput, inciso 17, da Constituição e no artigo 143 do anexo ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 2º. Na determinação da base de cálculo, serão admitidas as deduções de que trata a seção 6 deste capítulo. Nos itens 3.2, 3.3, vem relacionando o valor da contribuição para a Previdência Social Oficial, cujos valores são redutores da base de cálculo para apuração do imposto de renda. Leitura de norma do Código Tributário Nacional. Artigo 75. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidas as contribuições para: inciso 1, a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2, as entidades de previdência privada domiciliadas no país, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social e para o FAPI, cujo ônus seja da pessoa física e o titular ou o cotista seja o próprio declarante ou o seu dependente. E, inciso 3, as contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública de que trata o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social. No item 3.4, o comprovante de rendimento demonstra os valores deduzidos em folha de pagamento, a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial em desfavor do contribuinte, cujos valores são redutores da base de cálculo para apuração do imposto de renda. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 709. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto sobre a renda, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em decorrência das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o artigo 733 da Lei nº 13.105, de 2015, Código de Processo Civil. No item 3.5, o comprovante de rendimento apresenta os valores, a título de imposto sobre a renda que reteve na folha de pagamento e recolheu aos cofres públicos da União, conforme apresentou na DIRF. Cabe lembrar que a base da restituição do imposto sobre a renda é limitada ao montante desses recolhimentos antecipados, não podendo ser superior. Restituir significa devolver ao contribuinte o que foi recolhido em excesso. No grupo 4 do comprovante de rendimento está relacionado aos valores pagos ao contribuinte que são isentos ou não tributáveis. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 680. Não ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte os rendimentos a que se refere o artigo 35. Sob o manto da não incidência do tributo, podemos destacar o item 4.2 que representam os valores recebidos a título de diárias e ajuda de custos, desde que respeitado o teto legal. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 35. São isentos ou não tributáveis. Inciso 1. Os seguintes rendimentos originários do trabalho e assemelhados. A linha F. As diárias destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente ao da sede de trabalho, inclusive no exterior. A linha H. A ajuda de custo destinada a atender as despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e de seus familiares, na hipótese de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte. No item 4.7, devem ser especificados os rendimentos pagos ao contribuinte, que têm origem com trabalho assalariado e estão cobertos pelo manto da não incidência do tributo. Dentre eles podemos citar o auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte pagos aos servidores públicos conforme o fim específico. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 35. São isentos ou não tributáveis. Inciso 1. Os seguintes rendimentos originários do trabalho e assemelhados. A linha B. O auxílio alimentação pago em pecúnia aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional. A linha C. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio moradia, não integrante da remuneração dos beneficiários,
em substituição ao direito de uso de imóvel funcional. A linha D, o auxílio transporte em pecúnia, pago pela União, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, pelos servidores e pelos empregados públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Sob o esteio do princípio da igualdade, os mesmos direitos, de isenção tributária, serão estendidos aos demais empregados da iniciativa privada, que receberem auxílios similares, diretamente relacionados aos rendimentos originários com a prestação do serviço. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 35. São isentos ou não tributáveis. Inciso 1. Os seguintes rendimentos originários do trabalho e assemelhados. A linha A alimentação, o transporte e os uniformes ou as vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado. Cabe lembrar que, toda vez que o empregador, ou seja, a fonte pagadora, exigir do empregado um tipo específico de vestimenta, fica com o ônus de arcar com o desembolso do empregado. Assim incorporam-se no auxílio uniformes todos os desembolsos necessários para a aquisição de vestimentas especiais de trabalho, sem o qual o trabalho não pode ser exercido por não atender o padrão exigido pelo empregador. Por fim, adentramos no grupo 5, que se relacionam aos rendimentos do trabalho assalariado sujeitos à tributação exclusiva na fonte, como o 13º salário. Leitura de norma do Regulamento do Imposto de Renda, RIR 2018. Artigo 700. Os rendimentos pagos a título de 13º salário de que trata o artigo 7º, caput, inciso 8, da Constituição, ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, calculado de acordo com as tabelas progressivas constantes do artigo 677, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Não haverá retenção na fonte pelo pagamento de antecipações. Inciso 2. Será devido sobre o valor integral no mês de sua quitação. Inciso 3. Ocorrerá a tributação exclusivamente na fonte separadamente dos demais rendimentos do beneficiário. E, inciso 4. Serão admitidas as deduções previstas na seção 6 deste capítulo. Por todo o exposto, impende lembrar que comprovante de rendimento, que apenas apresenta os valores pagos pela fonte pagadora ao contribuinte, que tem relação com os rendimentos do trabalho assalariado, é distinto da declaração de renda, onde todo e qualquer recebimento, que se enquadra no conceito de renda deve ser declarada.